amados irmãos. Lição número 2, Origem e Natureza da Bíblia. Hoje, domingo, 5 de abril de 2020, a nossa temática se prende hoje na questão da revelação divina da Bíblia. Vamos orar e pedir a presença do Senhor. Pai Santo, ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a Tua revelação por meio das Tuas Escrituras. Obrigado por esse compêndio maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Agora que pedimos a presença do Senhor, vamos começar por analisar o texto encontrado no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que nos diz o seguinte, abrir aspas. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Prezados irmãos e amigos, Deus não fará nada sem revelar, sublinhe a palavra revelar. A revelação pode ser entendida de dois sentidos. Revelação como um processo com 3 fases: revelação, inspiração e iluminação. E a revelação como a primeira parte, que é mesmo revelação, e é este o ponto que nós vamos estudar hoje, revelação. O que é então revelação? Revelação é o processo pelo qual Deus se faz conhecido por meio da sua mensagem aos profetas, por meio do qual Deus revela sua mensagem aos profetas. Essa revelação pode ser direita ou indireita. Quando é que a revelação é direita? Por exemplo, os livros apocalípticos são revelações direitas. Em outras palavras, é usado o termo revelação do ditado. Deus fala e o homem escreve. Assim como os 10 mandamentos foram revelação direita, Deus falando ao povo de Israel. A revelação do pensamento humano, ou a revelação indireita, é quando o homem recebe impulso para que, por meio do conhecimento mental, do conhecimento de Deus, ele então é revelado alguns aspectos da palavra de Deus. É o caso de Lucas capítulo 1, no versículo 1, onde Lucas diz o seguinte, abrir aspas, pareceu-me bem fazer uma investigação apurada dos factos. Da investigação apurada dos factos surge então o livro de Lucas, ou seja, o Evangelho de Lucas. Ainda temos outros exemplos típicos que nós gostaríamos de salientar aqui, mas queríamos só salientar o que Paulo disse numa das suas epístolas, que não diz o Senhor, mas digo eu, como alguém inspirado, alguém maduro, alguém que é chamado por Deus para o processo da pregação do Evangelho. Então, Paulo se apresenta como alguém maduro que, por meio do pensamento, da instrução divina, poderia bem, e como fez, ser revelado alguns segredos por meio do pensamento humano. É bem verdade que a revelação também tem tipos de revelação. Tem tipos de revelação. Primeiro tipo de revelação que nós gostaríamos de abordar aqui é a revelação geral, ou conhecida como revelação da natureza. Para entendermos bem a revelação geral, precisamos compreender o livro de Hebreus, abrir o livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte, versos 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Que formas e maneiras é esta de que Deus falou? Romanos, capítulo 1, no versículo 20, ele apresenta a primeira forma de revelação de Deus, ou seja, como Deus se faz conhecido ao ser humano. 20, abrir aspas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu
eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Fechar aspas. Por meio das coisas criadas, por meio da natureza, por meio do que Deus criou, nós olhamos para a natureza e dissemos: existe um Criador, há um Deus que criou todas estas coisas. Então a isso nós chamamos revelação geral. E a revelação geral é autêntica, é verdadeira. Depois dela, temos a revelação específica, que é o compêndio escrito pelos profetas ao longo de todo esse tempo. Que conclui com a Bíblia Sagrada que nós conhecemos. Não gostaríamos de terminar sem deixar de falar de um elemento muito importante, que é a revelação pontual. Apesar de, no princípio, nós termos dito que a revelação profética é feita aos profetas, mas Deus não se limita e muitas vezes Ele pode e tem feito revelações pontuais, como por exemplo uma advertência, um sonho, uma visão a alguém para resolver um problema pontual em um determinado local, em um determinado sítio. A isso nós chamamos revelação pontual. Tendo cuidado com os falsos profetas, nesses últimos dias, pessoas dirão ter visões, sonhos, porém não descartamos a possibilidade de que Deus, por meio da sua palavra, use alguém, use uma pessoa para ter um sonho e uma visão pontual para resolver um problema pontual também. Prezados irmãos, queremos terminar esse estudo de hoje lendo com você o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Paulo, mais uma vez, está dizendo que tudo que ele escreveu e disse foi por meio de revelação divina. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Oremos. Pai, obrigado por essa revelação maravilhosa. Acompanha-nos em nome de Jesus. Amém.